Esse domingo o apóstolo Paulo traz uma palavra extremamente famosa e conhecida, porque Cristo, para mim, é viver e o morrer tornou-se lucro. É uma palavra extremamente conhecida. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses exatamente sobre como é, a espera da eternidade. É claro que, pelas circunstâncias, o apóstolo Paulo prefere estar com os irmãos. Mas eu queria salientar alguns pontos cruciais nesses breves momentos. É engraçado que o apóstolo Paulo em Filipenses fala para a igreja, que é uma igreja já consolidada, se calhar como a ti, já está consolidado na fé, já tem muitos anos na caminhada, e fala exatamente sobre isso, sobre o modo de viver. São 3 pontos fundamentais nessa leitura em Filipenses 1, do 21 ao 30, sobre 3 pontos. O modo de viver. Apesar de inseridos nesse mundo, não somos desse mundo. O apóstolo Paulo, não em Filipenses, mas ele diz que se calhar está muito difícil vocês serem imitadores de Jesus. Por isso, olhem para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que possamos buscar cada vez mais na palavra de Deus a inspiração em torno dessa que é a palavra de Deus, o modo de viver. Não é que não vivamos um modo digno, mas ele reflete, ele fala exatamente sobre o modo digno no meio dessa sociedade. E se calhar não estou aqui a pegar pelos ramos teológicos do contexto vivido em Filipenses, mas um contexto que estamos hoje, pós-pandemia, e se calhar num cenário, esperamos bem, daqui a pouco a encerrar e finalizar a guerra, qual é o modo de viver? O apóstolo Paulo fala aos Filipenses e exatamente essa igreja era uma igreja de fidelidade, de compromisso, de comprometimento. Mais à frente, ele diz logo na conclusão do versículo, eu estando convosco ou não, porque não é por isso que devemos estar ou ser fiéis, é por estar fulano, é o pastor A ou o pastor B, é por ser na igreja A ou ser na igreja B, não, é Cristo, porque Cristo para mim é viver e morrer tornou-se lucro. Terceiro ponto, temos a graça de padecer. No final do verso ele diz, temos a graça, o bem imerecido de padecer por Cristo. Coisa que no Antigo Testamento não havia e coisa que eu e você de vez em quando deixamos passar ao lado, que temos o privilégio, sim, a graça, o dom imerecido, de proclamar e proferir esse Cristo ressurreto, esse Jesus que me e te salvou. Também não é em Filipenses que o apóstolo Paulo diz, mas em 1 Coríntios ele fala sobre ser membros do mesmo corpo, cujo qual Cristo é o cabeça. E uma reflexão para que eu e você possamos levar neste domingo é membro ou prótese? O que somos? Somos realmente membros compromissados, comprometidos com a obra de Cristo ou somos próteses? Simplesmente a substituir um membro. Eu não sei se você já passou pela experiência, mas de dar uma topada e esbarrar com o dedo mindinho do pé e dói, porque faz parte do mesmo corpo. Alegrai-vos com os que se alegram, chorar com os que choram. Essa é a mensagem que fica para mim e para ti nesse domingo, sendo corpo de Cristo, sendo membro do corpo de Cristo. Porque para mim viver é Cristo e morrer tornou-se lucro. Que Deus te abençoe.